Vamos analisar o comercial de verão do Shampoo Johnson's. Ele inicia com uma jovem e sua irmãzinha caçula tomando banho de sol e... Esse é um comercial do Shampoo Johnson's dos anos 80. O interessante desse comercial é que ele certamente foi o primeiro comercial da publicidade mundial que usou o que os estudiosos chamam de metalinguagem. Ou seja, é um comercial onde o apresentador, entre aspas, desmascara a feitura de um comercial para o espectador. Isso pôde ser feito nos anos 80, e naquele momento era tido como revolucionário. Esse comercial ganhou o Leão de Ouro do Festival de Cannes e tal, porque já era um momento em que as pessoas tinham consciência da presença dos comerciais na televisão, das agências de publicidade. As novelas já citavam a existência das agências. O interessante é que esse comercial, ele, quando ganhou o Leão de Ouro em Cannes, um dos jurados era um publicitário alemão que depois virou um grande amigo meu, chamado Michael Scherner, que era o maior publicitário alemão naquele momento. Ele era presidente do clube de criação da Alemanha, e ele dedicou a abertura do anuário do clube de criação da Alemanha. Esse comercial é de 83, se não me engano. Então, do anuário de 84 a 85, a mim, dizendo, alguém traduziu para mim, obviamente, dizendo que os publicitários alemães tinham que aprender a fazer comerciais com os brasileiros, particularmente comigo e com as minhas equipes. E ele falou isso por causa desse filme. Picasso dizia, parece que todo mundo nasce artista. Então todas as crianças são artistas, mas com o tempo todo mundo, ou a maioria, piora. A minha descoberta do para que eu servia foi mais ou menos óbvia. Eu aprendi a ler muito cedo e criei prazer por escrever. Então eu, em princípio, queria trabalhar em alguma coisa onde se escrevesse. Eu aprendi a ler e escrever com 4, 5 anos de idade. Eu passei a ser um leitor obsessivo. E eu devo praticamente tudo da minha vida à leitura. Eu leio 3, 4 livros por semana, simultaneamente. Xingar, agredir com palavras. Xingar? Xingar a outra pessoa? Capoeira, arte marcial de ataque e defesa. Agora, esse processo, vamos chamar de inspiração, na vida de um profissional que trabalha com criatividade, como eu, ele, na verdade, surge da somatória de vivências. Ou seja, o que te inspira é o fato de você conviver com coisas diferentes da vida. A boa publicidade, ela é tirada da vida, transformada em publicidade, e depois a gente devolve para a vida. Então eu te diria que o que me inspira? Leitura me inspira, música popular me inspira, esporte me inspira, conversar com criança me inspira, porque criança tem um ponto de vista mais surpreendente. A soma, artes plásticas me inspira, arquitetura, tudo que tem na vida. Comercial de Bombril para sambistas. Sente limpeza. Comercial de Bombril para garotos. Pelos poderes de Bombril, eu tenho a louça. Comercial para senhoras de idade avançada da Bombril. Bom? O quê? Ah, bondinho, não? Não tem dúvida, né, que o que foi me transformando num cara assim foram uma série de acontecimentos, muitos deles inesperados. Eu costumo dizer, e eu continuo assim, eu desde que nasci, eu sou um avião consertado em pleno voo. E eu aprendi a fazer muitas coisas fazendo.
Eu aprendi a fazer palestras fazendo. Eu falo perfeitamente mal muitas línguas. Por quê? Porque eu aprendi todas as línguas falando. Então eu falo inglês correntemente, mas meu inglês tem erro. Falo espanhol correntemente, o espanhol tem erro. Francês eu falo um pouco, mas tem erro. Eu falo todas as línguas mal, inclusive português. Mas é porque isso você vai aprendendo, fazendo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu acho que tem uma coisa também, né? Eu acredito sinceramente nisso. Eu acho que todo mundo nasce com um certo pique. Eu não gosto da palavra vocação, que é muito sacerdotal. Mas com pique, assim, para fazer alguma coisa na vida. Mas são poucos os que têm a capacidade e a sorte de descobrir qual é essa coisa. Por isso que são poucos os felizes e bem-sucedidos nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia muito cedo, com 13, 14 anos de idade. Aí facilita tudo. E eu percebi que eu queria escrever para todas as mídias, apesar de que naquela época a palavra mídia ainda não tinha essa popularidade dos dias de hoje. Então eu queria escrever para rádio, para televisão, para jornal, para tudo. Por outro lado, eu tinha muita admiração pelo trabalho do meu pai, que era um belíssimo vendedor, um vendedor muito competente. Aí na adolescência, um dia, eu racionalizei que o que misturava escrever com vender, vender com escrever, era a criação de propaganda. Racionalizei isso porque eu tive a sorte de ser um adolescente num período em que uma geração profissional anterior, a minha, já tinha profissionalizado a propaganda no Brasil e já começava a fazer uma propaganda bacaninha, legal. Então me chamava atenção aquilo. Aí eu descobri que onde misturava escrever com vender, vender com escrever, a propaganda, eu falei, eu quero isso. Aí quando eu estava com 18 anos de idade, eu queria trabalhar, porque eu era filho de classe média, morria de vergonha de viver de mesada, estava matriculado em 2 faculdades, arrumei uma namorada 7 anos mais velha, de 25 anos de idade, não era legal eu viver de mesada. E aí eu percebi que eu precisava ganhar dinheiro, que eu precisava trabalhar. Obviamente que eu, aos 18 anos de idade, eu preferiria ser o Mick Jagger, ou possivelmente o centroavante do Corinthians. Naquela época, jogadores de futebol não ganhavam tanto dinheiro, mas preferiria ser o Mick Jagger. Mas eu percebi que eu não tinha talento para ser o Mick Jagger. E percebi que, bem possivelmente, na publicidade, eu ia juntar o vender com escrever, escrever com vender, e aí eu cheguei nisso. Demorou, mas chegou. A Brastemp está fazendo o lançamento do ano. Talvez da década. Do século. Não, aí você exagerou, Vande. Por quê? Não, a lavadora é uma Brastemp. Mas nesse século inventaram televisão, computador, foguete. Algum desses tira a mancha? Não, não tira. Remove o encardido? Não remove. Pronto. Tem razão. Lancemos. Bom, eu conheci o Washington lá pelos anos 80. Qual ano dos 80, eu não me lembro não. Mas eu dirigia uma companhia de disco aqui no Brasil, naquela época, e a indústria fonográfica decidiu fazer uma campanha institucional para o fim do ano, para as pessoas lembrarem que o disco existia como presente de fim de ano. A DPZ era a companhia que me inspirava, falando de inspiração, que me inspirava mais senso de criatividade. Apesar de que a convivência entre a agência de publicidade e a indústria fonográfica não era boa, nunca foi boa até aquele momento. Aí eu cheguei lá, encontrei o Dualib, expliquei meu caso, e ele me disse, não te preocupa não, essa vez vai funcionar, porque eu tenho um menino aqui que gosta muito de música. E então chamou o que seria então o Washington, que naquela época era muito menino, né? E o Washington desenhou uma campanha publicitária que foi na época muito exitosa e muito simpática também.
Dali então, eu representava naquele momento o papel do empresário jovem, diferente dos outros empresários. Ele era um aspirante a empresário, também não era muito convencional ele, então por ali nós ficamos entretendo uma amizade através dos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o sucesso profissional é bacana. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de qual é a melhor coisa que o sucesso profissional pode te dar. Claro que o sucesso profissional pode te dar a chance de ganhar algum dinheiro, e isso é bom, claro. De você ficar conhecido, é bom. Namorar umas moças bonitas, é bom. Agora, a melhor coisa que o sucesso profissional pode te dar é a oportunidade de ficar amigo dos teus ídolos. Isso é fabuloso. Então, eu sou amigo de ídolos meus. Isso é um processo de inspiração pesada. Porque o processo de inspiração, ele é totalmente troca. Você tira a inspiração da vida porque você devolve alguma coisa para a vida. E você se inspira com alguma pessoa porque ela se inspira com alguma coisa com você. Eu tenho um apreço muito grande por Washington, porque é uma pessoa extremamente correta, extremamente reta, extremamente conservadora, dentro de um sujeito extremamente moderno, que é se a gente pode dizer, é um contrassenso, mas ao mesmo tempo resulta num personagem muito interessante. É moderno, sempre quis ser moderno, sempre vai querer ser moderno, e ao mesmo tempo isso por trás tem alguns traços de um conservadorismo da família dele, das famílias que a gente tinha ou tem, que dizem não rouba, não mente, não sei o quê, sabe, essas coisas bem conservadoras. Por outro lado, eu tenho uma maluquice, que são duas, que é uma paixão e tara pela cultura pop, e eu tenho uma coisa que meus queridos amigos da música popular têm, alguns de maneira mais exacerbada, que é uma obsessão por saber se estou agradando gente jovem. Eu tenho amigos da música popular que eles têm até espião na plateia antes de show para saber se tem garotada, para saber se tudo continua ainda formando novas gerações do teu trabalho. E eu tenho essa obsessão. Olha, ontem eu fui, porque era convite de um amigo meu, na São Paulo Fashion Week. E eu encontrei muita gente amiga, muita gente que eu gosto, muita gente que me elogiou. Eu fiquei muito feliz. Mas que eu gostei mesmo foi uma menina de 12 anos de idade que pediu para tirar uma foto comigo. Eu admiro muito o seu trabalho, posso tirar uma foto? Adorei. Bom, primeiro sutiã é o comercial brasileiro, individualmente, mais lembrado, mais citado, e eu não posso garantir que seja a mais, mas tenha a frase de encerramento, se não for a mais, uma das 3 mais repetidas de diferentes formas, frases da publicidade mundial. Ou seja, desde 88, quando ele foi feito, até hoje, semanalmente alguém usa a formulação primeiro alguma coisa, a gente nunca esquece. É um comercial muito feliz da somatória criação e realização, né? Ele parte de uma observação óbvia da vida, que das peças de vestuário do universo masculino e feminino, o sutiã é o único que é roupa, mas não é só roupa. Ele é também a simbologia da transformação da menina em mulher. E o comercial passa isso muito certo, tem uma realização brilhante do Julinho Xavier da Silveira. A Patrícia Lucchesi, quando eu vi o casting de meninas, eu não tinha dúvida que a que eu tinha que escolher era a Patrícia. Ela tinha a estética que a gente tinha exatamente na cabeça.
Tem muitas lembranças bonitas desse comercial. Assim, aquela cena que eu abri a caixa para ver o primeiro sutiã, o Julinho Xavier falava assim para mim assim, pensa alguma coisa que você quer ganhar, o que você quer ganhar? Aí eu confidenciei para ele que eu queria ganhar uma caixinha de música. E no final da gravação ele me deu uma caixinha de música. Aí eu fiquei imaginando que era uma caixinha de música quando eu abria a caixa do primeiro sutiã, né? Então eu me lembro muito disso. Eu me lembro também assim, depois que passou o comercial, uma vez passou no comercial do Jornal Nacional, eu já não conseguia mal sair na rua. As pessoas já começaram a me reconhecer, já foram muitas entrevistas, muitas reportagens. Então foi uma transformação muito grande. Marcou muito. Marcou assim porque eu realmente estava passando pela fase do primeiro sutiã. Então foi assim uma fase de transformação para mim. E esse comercial marcou essa fase minha, né? Essa fase de descoberta, essa fase que toda menina passa, essa fase tão bonita, né? Então esse comercial fez parte, assim, além de ter sido um marco, né? Por todo o sucesso que ele fez, também foi um marco para mim, assim, porque se misturou com a minha própria vida, né? Porque teve a ver com o meu primeiro sutiã também, porque eu também estava passando por essa fase. Então eu guardo, assim, com um carinho muito grande esse comercial dentro de mim. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. O Washington é, na verdade, um show ambulante. Então, eu sempre ouvi falar muito do Washington. Eu comecei a minha vida no rádio, fui parar na publicidade e depois voltei para a televisão. Mas o Washington, sempre a gente conversava um pouquinho, tal, mas uma vez ele teve um problema que foi colocar um comercial de 2 minutos dentro do Fantástico e o comercial estrelou. Quer dizer, como é que ia conseguir colocar um comercial dessa duração dentro do programa? Então me pediram que eu assistisse o comercial, era o comercial do sutiã. Eu assisti e falei, pode botar 3 minutos, 4 minutos, que é excelente, é melhor que o programa. Eu liguei para ele, vem fazer o programa, deixa o comercial de lado. A gente vive assim uma coisa, milhões de coisas engraçadas. A gente foi comer um dia na casa de um amigo que se prestou a fazer um jantar para a gente. E nós começamos a descobrir que as coisas não eram tão especiais assim como a gente imaginava. E nós começamos a contar piadas, para fugir do jantar, para atrasar o jantar, para ver se o jantar não acontecia. E nós acabamos, ele, cara de pau, eu também, acabamos dizendo para o amigo o que tinha de ruim em todas as comidas que ele fez. Né? Praticamente rejeitamos todas as comidas e depois esculhambamos o vinho. Então, eu gosto muito sincero, o cara de pau danado, né? Daí talvez essa criatividade intensa que ele tem, né? Mas se a gente for contar a história aqui, vai ficar até amanhã, porque são coisas assim extraordinárias. E tudo que ele vê com os olhos do humor. Eu acho um gênio. Quer dizer, ele às vezes brinca comigo que eu influenciei a vida dele em alguma coisa, mas nada, absolutamente nada. Ele é que influenciou a vida de todo mundo e o Washington é, na realidade, o grande inspirador de centenas de jovens que vão fazer a nova publicidade brasileira, que é realmente importante. É um dos segmentos do Brasil, onde o Brasil é respeitado lá fora. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. O Hitler aconteceu a seguinte coisa. Nós estávamos trabalhando no filme e o Nizam Guanais, que trabalhava comigo, chegou para mim e falou, puxa, a gente podia fazer alguma coisa com aquele raciocínio de que é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Eu falei, vamos mesmo, é bom, vamos nessa. E aí o Nizam falou para mim, veio com um roteiro, que seria alguém desenhando uma cara e um texto. É possível contar um monte de mentiras.
dizendo só a verdade. Que só dizia o seguinte: esse homem iludiu a muitos porque é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Tome cuidado com o jornal do dia. Eu falei, Nizam, eu acho o conceito maravilhoso, mas eu acho que você podia ampliar o texto, fazer o texto mais longo, contando a vida dele. E a estética, eu vou te mostrar um negócio que você não viu, você não trabalhar na propaganda ainda. E mostrei o homem de 40 anos. Eu falei, vamos partir de um pontinho até surgir a cara dele. Vamos fazer a mesma realização, até porque isso já foi testado, a gente sabe que dá certo. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Eu tenho consciência de que o meu trabalho, eu tenho que me realimentar com a vida, não com ele mesmo. Senão eu vou fazer o trabalho que já foi feito. Publicitários têm um problema muito sério, a maior parte dos publicitários do mundo. Primeiro porque todos nós, publicitários, principalmente os tidos como bons, somos uma espécie de raça de cachorro, somos meio parecidos entre si. Mas muitos publicitários têm um problema muito sério, que é o fato de andar com publicitário, conversar com publicitário, ler sobre publicitário, namora com publicitário, casa com publicitário, e aí faz o quê? A publicidade já foi feita. Eu costumo dizer para a turma aqui, assim, gente, para fazer publicidade bem feita, a gente precisa ser gente normal. Olha, imagina uma coisa, eu nunca imaginei que 2 casais de ortopedistas saíssem para jantar numa sexta-feira à noite e no meio do jantar um dos integrantes do casal dissesse coisas do tipo: você precisava ver que tíbia ou que perônio. No entanto, publicitários conversam sobre anúncios. E isso não é bom. O legal é você se realimentar da vida para fazer um trabalho bacana. Querida Neuza, espero que esta encontre você aos beijos com Marcelo. Beijos com sabor de paixão. Esse filme é muito legal, eu gosto desse filme. Esse filme ele tem uma estrutura encadeada que quando ele foi feito nunca tinha sido feito um comercial com essa linguagem. E ele tem daquele negócio que eu falei de a gente pega uma ideia que todo mundo entenda, mas depois dá uma requintada. Um trecho dele tem um verso do Fernando Pessoa. É um fingidor. Finge tão completamente. No Dia das Mães, dê uma Olivete de presente. Que eu botei de propósito. Porque cabia perfeitamente numa mulher que estava escrevendo poesia. E foi legal, esse deu um trabalhinho escrever. Aliás, uma curiosidade, eu arranquei minha vida de uma máquina de escrever, ou de objetos que escrevem coisas. Hoje faço isso com um computador. Então eu tenho todas as minhas máquinas de escrever, das minhas raras coleções. Dê um Atari de presente. O inimigo que faz amigos. Existe um dado que é curioso em relação até à sorte, vamos chamar assim, do momento que eu comecei no negócio. Quando eu comecei, as condições técnicas e tecnológicas eram muito pequenas e, portanto, os nossos níveis de inventividade tinham que, além de tudo, preencher essas lacunas tecnológicas e técnicas. Hoje, realmente, você pode fazer qualquer coisa sob o ponto de vista técnico, tecnológico. O que, por um lado, é maravilhoso e, por outro, é péssimo. É maravilhoso por quê? Porque você pode expressar qualquer ideia. É péssimo porque isso está sendo usado muitas vezes de uma maneira errônea. Isso, da possibilidade tecnológica de fazer qualquer conteúdo, está muitas vezes sendo usado para esconder ou disfarçar a falta de conteúdo. E aí é muito ruim. Agora, uma coisa que eu não tenho dúvida, viu? Foi assim quando eu comecei, foi assim durante anos, é assim hoje
e será assim no futuro, seja qual for o futuro. Se não tiver uma grande ideia, não acontece nada. Ou seja, por mais que seja tecnológico, seja analógico, seja digital, seja o que for, se não tiver uma grande ideia, não acontece nada. Bom, e vale para muitas atividades, não só para publicidade, vale para todas as ideias, as atividades criativas. Olha, as câmeras que estão agora trabalhando aqui, que estão me captando, já foram muitos quilos mais pesadas, muito menos eficientes e muito mais caras. Isso é muito bom. Agora, se a tua pauta não for boa, se as tuas perguntas forem frágeis e se o entrevistado for uma porcaria, o programa vai ficar ruim. Não vem ao caso o fato dessas câmeras hoje serem melhores que as de 10, 20 ou 30 anos atrás. Vem pela transpiração, a inspiração vem de onde? De onde? A inspiração vem de onde? De onde? Vem da tristeza, alegria, do canto da cotovia, vem do luar do sertão, vem de uma noite fria. Vem, olha só quem diria, vem pelo raio e trovão.